Bom dia, irmãos. Escola Bíblica Dominical, dia 17 de junho. Nós poderíamos até vir fazendo o nosso diário da quarentena, né? Fica aí então, vocês podem contar quantas semanas nós já estamos aí afastados, né? Acho que nós começamos não sei se foi na última semana de março, desde o dia 29 de março, último domingo, que nós estamos fazendo à distância, né? Então nós já contamos aí com mais ou menos uns 7 domingos. Vamos lá. Então seja bem-vindo aí quem está acompanhando. Espero que o Senhor nos abençoe. E nossa oração é que Ele nos dê um bom tempo aí no estudo da palavra e no estudo aqui da nossa lição. Hoje nós entramos na lição número 14 e vamos falar sobre os huguenotes, né? O título vocês podem ver aí, Huguenotes e a semente do Evangelho. Então nós vamos tratar sobre esses irmãos aí que eram os protestantes ali franceses. Então que Deus abençoe o nosso tempo juntos, né, e nos ajude aqui no estudo da história e no conciliar a história com as Escrituras, com a Santa Palavra, né? Em nome de Jesus, amém. Gente, então essa aqui é uma daquelas talvez vocês já estão acostumados de vez em quando com isso, né? Que eu acabo brigando um pouco com o próprio material que a gente está estudando, e a gente vai fazer isso aqui, né? Hoje. Então peço que vocês me acompanhem com atenção, e isso aí também é positivo porque a gente já sabe disso, mas sempre é bom recolocar que a nossa fonte de, de ensino é as Escrituras, né? São as Escrituras, né? É a Bíblia. E tudo que sai dela são ferramentas, né? Esse livro que nós utilizamos é uma ferramenta. E, e como escrito humano, né? Está sujeito à análise, à interpretação, né? Então o que é colocado aqui no livro é um bom livro, tá? Não estou desmerecendo, mas nessa lição aqui em especial nós vamos ajustar algumas coisinhas juntos aí, tá ok? Então o versículo do Salmo 127, 4 e 5 diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. Então esse versículo aí foi usado como versículo-chave para a lição de hoje, né? E ele é bem interessante. A gente, na verdade, nós vamos ver o texto todo, tá? Todo o Salmo 127 e o Salmo 128 também. Isso aí faz parte do que eu acabei de falar para vocês. Então, o Salmo 127 inteiro, né, aparece aí. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então esse aí é o texto do Salmo 127, né? Todo o Salmo tem 5 versículos e são esses que nós acabamos de ver aí. Então a descrição ali é de um israelita, né, vivendo no mundo antigo e
numa sociedade, aparecem uns elementos ali que levam a gente a perceber isso. Então tem o sentinela da cidade, né? O vigia, a cidade, o repouso, o sono, que é garantido graças à segurança, né? Do que foi colocado aí antes, né? A edificação, né? Guardar a cidade. As cidades na antiguidade tinham muros, né? Porque as ameaças externas traziam perigo, né? Então tinha que haver esse tipo de segurança, né? E aí ele vai mais para fundo, né, para o seio da família, e vai colocar o pai de família como sendo alguém abençoado, os filhos, né? E era importante na família, né, no mundo antigo, ter um número considerável de filhos, porque eram os filhos que trabalhavam na casa, né? Então, os lares com mais filhos, né? E obviamente os lares melhores organizados tinham uma vida melhor porque tinha mais gente trabalhando ali. E isso também levava para a questão da segurança, né? Porque não é difícil imaginar que uma família maior tinha mais condições de se defender no caso de uma ameaça física, né? De uma invasão. Então o mundo antigo também era um mundo bastante rural, né? E então não é difícil perceber que esse quadro que eu acabo de colocar aqui para vocês é isso que o salmista está colocando ali. Então ele está, né, se alegrando com a pessoa que goza a bênção de Deus dentro desse quadro aí, né? Uma família abençoada, com um número abençoado, bastante filhos e filhas, e no caso do pai de família aqui, ele tendo os filhos ali, os homens, né? Para fazer o trabalho pesado e para dar proteção para aquele lar, ok? Então isso o salmista coloca como isso aí sendo uma bênção de Deus. Então o nosso alvo da lição, como a gente sempre tem esse quadro aí, é o saber, sentir e agir, né? Então primeiramente saber distinguir as duas fases da ação dos huguenotes, né? Então o autor aí ele vai trabalhar em duas linhas, né? Ele vai falar que uma fase da ação dos huguenotes ali foi uma fase em que eles dependeram de Deus, e outra fase que eles dependeram de si mesmos, né? Como eu falei para vocês, nós vamos ver isso aí, né? Porque é o nosso material, a gente vai ver. Só que eu vou colocar eu vou discordar dele em algumas coisas aí. Sentir. Recusar-se a agir pela própria força, ainda que pela defesa do Evangelho. Também esse é mais um elemento que ele colocou dessa forma. Nós vamos levar mais alguma coisa em consideração aí, né, acerca da ação dos huguenotes. E o agir, né? Agradecer a Deus por sua ação, capacitando-nos para o ministério. Então é isso que nós vamos almejar na nossa lição de hoje. Mapa Mundi aí, que é um pedaço, né, do Mapa Mundi. E nós temos ali então as nações protestantes ali na época da Reforma e depois, né? Depois, isso aí já é praticamente o século II e III após a Reforma, né? Todo o século XVI, o século XVII estão aí colocados, né? Então, de 1545 a 1620. Então, ali você tem pintado de azul as nações luteranas, de azul clarinho, ou esse verde aí, eu sempre confundo, mas em segundo lugar o grupo calvinista, né, que aparece nesse tom mais clarinho aqui em segundo, esse roxinho aqui os anglicanos, e esses são os principais para nós aqui. E nós vamos falar da França, né? Então a França está aqui, né? Vamos nos localizar aqui a partir da Itália, né? Que é a bota aqui no Mediterrâneo. Esse aqui é o mar Mediterrâneo, né? E aqui em branco é o mar Mediterrâneo, e aqui onde está a bota é a Itália. Então logo acima da Itália, aqui para o seu lado esquerdo, nós temos aqui então delimitada a França, né?
Então a França que está pintado desse verde clarinho aqui. Então a parte mais ali leste, sudoeste, assim por assim dizer, né? Parte sul e parte oeste aqui da França. Sudoeste aqui era ocupada por franceses calvinistas, né? Então a maior parte das pessoas que viviam ali abraçaram a fé reformada, né, de orientação calvinista. E essa outra parte em cinza aqui da França era católica, né? Manteve a mentalidade, a religião católica. E onde está meio pintadinho aqui, entre verde e cinza, é que tinha os dois misturados, né? Então a França sempre foi um lugar complicado, né, na história toda, né? E não foi diferente aqui na época da Reforma, então houve muitos conflitos ali. E dá para perceber, né? Então aqui embaixo da França você tem a Itália, aqui a leste da França você tem a Espanha, ou melhor dizendo, a oeste da França, né? Você tem a Espanha, e ambos são países católicos, né? Até hoje, né? E naquela época ainda mais. E aqui, fazendo fronteira a leste da França, aí você tinha a Alemanha, né? Genebra, e os chamados Países Baixos ali, a Holanda, né? Lá em cima a Inglaterra, que estava assumindo uma posição assim simpática à reforma, né? Mais ou menos, né? Que ficou aquele anglicanismo ali. Então, assim, a França acabava sendo um centro que ela recebia influências dos diversos lados, né? Vamos seguir? Peço que vocês peguem um livro aí e a gente vai fazer a leitura juntos. Então, para mim aqui na página 114, para vocês deve ser, talvez seja um pouco menos, mas ele começa ali dizendo, então vou fazer a leitura do livro aqui. Então, muito antes da Torre Eiffel, do Arco do Triunfo e do Louvre, a França sempre foi uma região para onde o mundo afluía. Sua posição central na Europa ocidental fez com que, ao longo da história, ela fosse palco de grandes atritos políticos, econômicos e filosóficos que refletiam e repercutiam por todo o Ocidente. Na época da Reforma Protestante não foi diferente. Tendo fronteiras com Alemanha, Inglaterra e Suíça, berços do protestantismo, e com Espanha e Itália, centros do catolicismo, era inevitável que a França fosse palco de atritos entre os dois grupos cristãos. Então foi o que nós falamos aí no mapa, né? Uma frase do Calvino: envie-me madeira e eu mandarei flechas de volta. Então envie-me madeira e eu enviarei flechas de volta. E aí ele pergunta, né? De qual texto bíblico vocês se lembram quando leem a frase do Calvino? Nós lembramos lá do Salmo 127, né? É o que a gente acabou de ler. Daquele que fala lá sobre feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ele está falando do pai de família que tem bastante, que é abençoado por Deus com muitos filhos, né? E na sequência ele coloca a questão de que ele não vai ter dificuldade em defender a sua família, né? É aquela imagem de um pai indo à porta da propriedade e enfrentar alguma ameaça, alguma coisa ali que traga perigo, e atrás dele ele tem os filhos, né? Então assim, mais ou menos, né? Vamos resolver na conversa, né? Porque é melhor. Então essa aí que é a visão colocada. E o que o Calvino está falando? Calvino era um professor, a gente viu a lição do Calvino aqui, né? Escola de Genebra, e ali em Genebra, na Suíça, ele acabou tendo sucesso em formar muitos ministros do Evangelho, né? Lembra lá do John Knox, que foi estudar lá, e depois ele voltou, né, para a Escócia. Então, como John Knox, havia muitos. Então é isso aí que Calvino está falando, ó, mande-me madeira. Quem que era madeira ali
na alegoria de Calvino? Eram as pessoas que iam para lá estudar, se preparar, né, para servir melhor as suas igrejas, e depois eles voltavam como flechas. Então eles iam como madeira, né, uma matéria-prima bruta, e eles voltavam como flechas, né, ou seja, voltavam preparados para fazer uma coisa determinada, né? Então é isso que ele está colocando ali, né? E aqui ele pergunta na apostila para nós, né, no livro aí, né, para a gente fazer a observação da figura do arqueiro, né, que qualidades um homem que deseja lançar flechas deve ter. Então ele deve ter, né, o que a gente pode pensar? Ele deve ser disciplinado, deve saber fazer aquilo, né, deve mirar, né, deve colocar força, enfim. E aí uma outra pergunta: qual a relação entre filhos e filhas, entre filhos e filhos na fé, né? Qual a relação entre isso daí? Nossos filhos também deveriam ser nossos filhos na fé, né? Pelo menos é um desejo que a gente tem do fundo do nosso coração, que os nossos filhos aceitem a fé que nós também seguimos. Então Calvino planejou essas duas ações aí. Ele planejou receber pessoas e planejou também enviá-las de volta para elas trabalhar em relação à glória de Deus, onde quer que fosse. E com isso em mente nós podemos seguir adiante, né? Salmo aí, ó, mais uma vez, né? Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Então ele coloca ali até a palavra pleitear, né? Então o salmista tinha realmente uma perspectiva assim de precisar pleitear, né? Precisar enfrentar situações, né? Isso aí não precisa ser só uma briga no âmbito físico, né? Mas poderia também ser uma disputa verbal, né? E é assim que a gente vê que acontece na vida real, né? Os conflitos começam na conversa e eventualmente não se resolvem e partem para outras esferas, né? Então o salmista tinha tudo isso aí em mente, a hora que ele coloca. Primeiro ponto, né? As flechas. Vamos retomar a leitura do livro, né? Francisco I, rei da França, na época em que a reforma protestante eclodiu. Então esse era o rei da França. Calvino até escreveu para ele, um parênteses aqui, né? Ele escreveu, né, nas Institutas da religião cristã. As Institutas começam com uma carta de Calvino para o rei da França, que era o Francisco I. Continuando aí. Então ele exercia uma política religiosa ambígua, né? Que era mais ou menos assim, ele trabalhava... não dava para entender muito, né? Ora ele defendia católicos, ora ele defendia protestantes, né? Continuando. Ao mesmo tempo em que prosseguia, que ele perseguia protestantes franceses, ele aliou-se aos príncipes protestantes alemães a fim de dar força suficiente para se opor a Carlos V, rei católico da Espanha e do Sacro Império Romano Germânico. Em parênteses aqui, então, era aquela questão do dilema político, né? Como é que os políticos, eles são políticos, eles vão fazer, né, a obrigação deles. Aqui ele estava fazendo o que se esperava dele, que era defender o seu país naquela questão das guerras que haviam ali, né? Então, a França estava em guerra ali com a Alemanha num determinado período, e a Alemanha na época não era a Alemanha, né? Era o Santo Império Romano Germânico. Então quem mandava lá era o Carlos V, né, o imperador, e o Francisco I era inimigo, né, dele. E o Carlos V, ele era católico, ele não gostava do que estava acontecendo ali na Alemanha, né? Porque o Sacro Império Romano estava se dividindo, né? Então você tinha ali a reforma da parte do Lutero, né? E os príncipes alemães, a Alemanha era dividida em vários cantões, aí tinha parte da Alemanha que tinha optado pelo luteranismo, e isso aí acabava dividindo o império
do Carlos V, ele não gostava disso. Ele exigia que toda a Alemanha fosse católica, né, ou todo o Santo Império Romano ali, que eles chamavam, né? E acabou não dando certo, né? Os alemães ali, eles defenderam o direito de escolher a sua própria fé. Então, cada cantão decidiu que fé seguiria, né? E isso aí foi um problema que poderia ter havido guerra por isso daí. E em alguns lugares teve conflito, né? Mas acabou se decidindo assim. No final se decidiu que cada príncipe tinha que decidir a fé que o seu principado ia seguir e segue a vida, né? Mas na França o negócio foi mais complicado, e é isso que a gente vai ver hoje, né? Então a fé protestante, voltando aí ao livro, né, a fé protestante floresceu cedo na França com os discípulos de Jacques Lefebvre, que pregou sua doutrina da justificação pela fé. Então, um parênteses aqui, esse Jacques Lefebvre, ele é um sujeito muito interessante, ele é o reformador da França, né, não é o Calvino, né? Vocês lembram que o Calvino teve que fugir da França, né? Só que antes de Calvino, havia o Jacques Lefebvre. Você vê que ele é mais próximo, né, ali, então, em 1512. Né? Então, antes do Calvino colocar as 95 teses lá em 1517, então, bem antes, esse Jacques Lefebvre, ele já estava pregando princípios, né, que depois iam se tornar princípios reformados. Né? Ele era um católico romano, o Lefebvre. Só que, né, como a gente também aprendeu, existia gente dentro do catolicismo romano defendendo uma reforma. Né? E até o Lutero, né, ele não queria dividir a igreja, ele queria que a igreja voltasse para o evangelho. Não deu certo, acabou eclodindo então a reforma protestante. Então tem aqui esse Jacques Lefebvre, que é uma figura bem interessante. Né? Então em 1512, 5 anos antes, né, de Lutero divulgar suas 95 teses. Estou lendo aqui o livro. Né? Continuando. Entretanto, por conta das perseguições constantes, muitos desses protestantes buscaram refúgio nos países vizinhos. Certo? Então acabaram que os franceses saíram de lá, foram para a Alemanha, foram para outros lugares buscar refúgio porque estava difícil ali na França. Então, dentre esses aí que buscaram refúgio, né, continuando aqui com o livro, dentre eles destacava-se Guilherme Farel e o próprio João Calvino. Né? Parênteses, vocês lembram dos dois lá na história, quando a gente tratou do Calvino, né? Aparece eles aí. Retomando, este último recebeu de braços abertos os protestantes franceses em Genebra, preparando-os para servirem como obreiros e enviando-os de volta à França. Né? Então isso aí retoma aquele sentir e agir ali, né? Entender lá do começo. O Calvino, sendo um professor das Escrituras e sendo um pastor, era o que ele fazia naturalmente, era isso, né? Então, assim como Salomão compara os filhos às flechas no Salmo 127, né? Então Salomão seria o autor do Salmo 127, então os filhos na fé de Calvino foram como flechas na mão de um guerreiro que se encheu delas e as disparou por toda a Europa e especialmente a França, de modo que não foi envergonhado nem envergonhou o evangelho de nosso Senhor. Então, o que é colocado aí, que nessa perspectiva aí, né, o Salmo 127 ali, o que o autor aqui no nosso livro está falando, né, o autor dessa lição aqui em específico, ele está comparando ao pai de família lá da antiguidade que tinha os seus filhos para a defesa do seu lar, da sua família, da sua propriedade, ele está comparando, espiritualizando aqui com o Calvino que pegava, né, pessoas jovens de todas as idades, mas principalmente jovens que iam para Genebra e ele preparava aqueles jovens intelectualmente, espiritualmente na escola de Genebra e esses jovens voltavam então para defender a fé protestante nas suas pátrias, certo? Então dá para você fazer essa conciliação em que ele fez, né?
Retomando aí a leitura, então nós temos que a primeira igreja francesa dos discípulos de Calvino surgiu em 1555, né? 4 anos mais tarde. Havia 2.000 igrejas e 400.000 protestantes por toda a França. Então ali isso aí começa bem cedo, né? Começa ali em 1555, já, né? Então pensando aí a reforma ali, né, do Calvino, começando em 1520, 1530, chegando ali 15 anos depois, já é uma prosperidade bem grande, né? Continuando aí nosso livro, né, os protestantes franceses passaram a ser chamados de huguenotes. E aí é uma coisa interessante que nós temos aqui, né, decorrente provavelmente da palavra Eidgenote, né, Eidgenote, que significa confederados, referindo à forma como se organizavam, né, porque, parênteses aqui, a organização da igreja naquele período era algo semelhante a uma confederação, né? Então as igrejas se organizavam não como assim nós temos hoje, né, igrejas locais independentes, né, especialmente no nosso caso, mas na época deles eles organizavam assim uma igreja tendo profunda ligação com a outra, né? E aí em 1559 eles realizaram um sínodo em que propuseram a sua própria confissão de fé. Então, algumas datas importantes aí para a gente ter em mente, né? Primeiro, 1555, né? Fundação da primeira igreja, né? Com, ou melhor, né? O florescimento já de 2.000 igrejas, né? Lá na França, com boa parte ali de pastores saídos lá da... Não todos, obviamente, né? Mas muita gente que tinha saído ali de Genebra estudando com Calvino. E eles foram, e por isso que a França ali, então, no mapinha que a gente viu, uma grande parte da França ali já estava servindo a Deus na fé evangélica protestante, né? Uma coisa assim que a gente até olha com gosto. Então essa primeira parte é uma parte feliz aqui da nossa lição, né? As flechas para hoje, né? Calvino se dedicou a preparar seus filhos na fé para que continuassem a propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Quanto à igreja ele faz uma pergunta, né? Quanto à igreja brasileira se preocupa com a continuidade do serviço missionário? Então, é uma pergunta que tem bastante a ver aqui com a lição, né? Porque ali no período da Reforma, eles se preocuparam muito com o preparo, né, das pessoas, atendendo aquilo que Jesus colocou no Evangelho, né, sobre a seara ser grandes, mas faltarem pessoas para trabalhar ali, né? Então, um dos sucessos da reforma foi porque eles levaram a sério o preparo dos ministros, né, do Evangelho. Como você se envolve na continuação da missão dada por Cristo, né? Outra pergunta que ele coloca ali. Então a gente pode trabalhar nisso das mais diversas maneiras, né? Desde pessoas que atendem ao chamado e vão se preparar espiritual, intelectualmente, se formar num seminário, num curso teológico para trabalharem como pastor ou pastor missionário, até aquela ação da igreja de ajudar em oração e financeiramente missionários e escolas bíblicas, né? Nós temos, por exemplo, o nosso associado ali, né, o pastor Cleiton ali em Ribeirão, né, perseguindo isso daí. Ok? Vamos adiante então. Agora o nosso segundo ponto, que nós vamos ver essa frase aí do Henrique IV da França, né?
Alguém já viu essa frase, né? Paris bem vale uma missa. Né? Você fala, que frase esquisita é essa, né? Por que que ele falou isso? Nós vamos entender a razão disso. Então, o crescimento dos huguenotes rapidamente se tornou preocupação para os nobres franceses, que continuamente disputavam a coroa. Parênteses aqui, isso é fácil de entender, né? Porque eles tiveram um crescimento grande e rápido, né? E ali então, é, as famílias poderosas, né? As famílias que as coroas eram sempre disputadas entre um círculo ali de famílias de nobres, né? Que estavam sempre um tentando tomar o poder do outro, né? Isso aí ficou meio, eles achavam que esse crescimento ali dos evangélicos, né, dos reformados, iria interferir nisso, né? E continuando, então logo os huguenotes se viram envolvidos em disputas políticas, né? Não é difícil de imaginar como é que isso aí se deu, porque, né, pessoas daquelas famílias, né, também foram alcançadas pela fé reformada, né? Então, aquele conflito que era um conflito entre famílias católicas, né, com o advento da reforma, acabou, em algum momento ali, tendo membros daquelas famílias protestantes, né? E o que isso aí tinha a ver com a disputa por poder ali? Não podia ter nada a ver, né? Mas as pessoas, vocês sabem como é, né? Então tudo é motivo para desconfiança e aí ataques, né? Continuando aí o livro diz o seguinte, então Henrique II, sucessor de Francisco I, que era o rei lá da época do Calvino, então o Henrique II foi sucessor dele, ele morreu em 1559, né? Então ele morreu bem ali quando teve aquele crescimento exponencial ali dos reformados na França, né? Então Henrique II morreu, ele era simpático à fé reformada, né? Mas logo ele morre, né? O Henrique II morre e aí assume a sua esposa, né? A Catarina de Médici. Então Henrique II, sucessor de Francisco I, morreu em 1559 e sua esposa, Catarina de Médici, tornou-se rainha até que seu filho alcançasse a maioridade. O problema é que a Catarina de Médici, né, ela era católica. E aí continua a leitura aí do livro, né? A fim de garantir estabilidade ao seu reinado, a rainha regente buscou a simpatia dos huguenotes, concedendo-lhes liberdade de culto por meio do Edito de Saint-Germain, em 1562. Porém, limitando-os a recolher fundos e realizar sínodos apenas com a permissão do Estado, né? Então, eles podiam continuar ali, só que assim já começou o Estado a querer controlar a igreja protestante ali, os reformados, né? E aí surge um outro personagem aí que era importante. Lembra que a disputa por poder ali se dava entre famílias, e esse aí era uma das famílias nobres que tinha ali, né? A família de Guizé, né? Então o Duque de Guizé, principal opositor católico da coroa, ignorou o edito. E um mês após a sua promulgação, né, que aquele edito lá de Saint-Germain passou a valer, dando assim uma relativa segurança para os protestantes, o Duque de Guizé foi e assassinou cerca de 1000 huguenotes, né? Pensa o que é isso, você matar 1000 pessoas. Isso aí aconteceu na cidade de Vassy. Então, o lado católico, né, da disputa aí, ele parte para o ataque e mata 1000 protestantes, né, de uma vez. E aí o nosso livro vai
colocar para nós aí, né, o autor do livro, né, continuando a leitura aí. Nesse momento, os huguenotes que chegaram à França como flechas na mão do guerreiro, né, ele está se reportando ao Salmo 127 e também ao Calvino, né, dá-me madeira que eu devolvo flechas. Então ele está dizendo, ó, os protestantes chegaram lá como flechas do Calvino, né, para quê? Para fortalecer, para ampliar a igreja. E aí ele coloca aqui então, né, eles não confiaram sua segurança e sobrevivência a Deus e deixaram de andar nos caminhos do Senhor. E aí ele vai citar como base para isso que ele está afirmando o Salmo 128, 1. Salmo 128, 1. Depois eu vou fazer uma crítica a isso aí e você vai entender por quê. Porque eu não concordo com isso aí que ele está colocando, né? E aí vocês têm um livro aí, vocês leem, vocês também, a gente está contando aqui o que aconteceu, e aí vocês vão ter que, aí não tem jeito, né? Vai ter que ficar na mão de quem está ouvindo, né? De ver qual que é o melhor caminho a seguir aí, né? O que você vai entender disso tudo. O que aconteceu na sequência, depois que teve esse assassinato aí de 1000 huguenotes, né? Perceba que está escrito ali, né? Eles no livro, está escrito no livro, eles foram assassinados, né? O martírio é um assassinato, né? Porque daqui a pouco ele vai entrar aqui na questão do martírio, né? Que ele vai colocar assim, por que esses huguenotes não aceitaram o martírio? E ele continua aqui no livro, né? Liderados pelo almirante Coligny, né? Que era o líder protestante, que é esse que está aí na imagem, né? Na imagem de fundo aí nos nossos slides, né? Então esse é o Gaspar Coligny, ele liderou os huguenotes, né? Liderou por quê? Porque agora eles precisavam de uma liderança bélica, né? Então levantou-se o Gaspar Coligny, né? E eles pegaram em armas e formaram o Partido Protestante, que se opôs ao Partido Católico, né? Lançando a França em 30 anos de guerras religiosas que arruinaram a nação. Então, isso que ele colocou aqui. E aí eu deixei ali uma aspas ali em Salmo 128, né? Porque aqui ele coloca assim que os huguenotes eles deixaram de seguir o Senhor, né? Porque eles assumiram uma posição ali de defesa, né? Depois que eles tiveram 1000 dos seus iguais ali, dos seus irmãos assassinados. E aí o Salmo 128 inteiro, ele traz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos. Feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, por que eu coloquei esse texto aí? Porque eu achei, né, na minha opinião aqui, que o autor aqui ele tirou um texto de contexto, né? Inclusive o Salmo 128 está em harmonia com o 127, e ali o que o salmista está vislumbrando, né? Ele está vislumbrando a pessoa que teme a Deus vivendo em um lugar de paz, né? Isso aí é uma cidade onde a paz reina, é um estado, é um país onde a paz reina, e a sua mulher pode ter filhos tranquilamente, e a prosperidade ali, né? Eles são abençoados, eles temem ao Senhor, e ali é uma visão de Sião, né? Então por quê? Porque, né, Sião era um espaço ali onde reinava o temor de Deus, né? Estou falando de Jerusalém, lá do espaço de Israel, então ali era o Deus de Israel que era seguido, era cultuado. Então esse texto aqui de Salmos está no contexto de existir um estado onde a fé é respeitada, né? Então,
que os huguenotes estavam fazendo? Os huguenotes eles não eram menos franceses do que os franceses católicos. Então eles achavam que eles poderiam continuar vivendo no seu país e eles poderiam abraçar a fé reformada porque era a fé cristã também, né? Eles não se viam como abraçando uma fé que era agressiva a Deus, pelo contrário. Então, continuando aí, né? O que nós temos no livro, né? Então, a Catarina de Médici buscou reunificar o seu reino, propondo um casamento entre a sua filha Margarida e o Henrique de Navarra, filho de um dos príncipes líderes dos huguenotes. Então, Henrique de Navarra era um protestante aqui, né? Então, como era típico naquela época, vamos parar com a guerra? Vamos. Então, pega e casa o filho de um lado com o filho do outro lado, né? Então era assim que eles faziam. Parece estranho para nós, né? Mas isso era uma prática muito comum, né, na antiguidade. Então a possibilidade de paz parecia promissora, né? Em 1572, né, continuando aí o livro, os líderes huguenotes se reuniram em Paris para esse casamento. Então os huguenotes aí, eles aceitaram, né, aquela proposta. Falaram, não, tudo bem, né, a gente não quer ficar guerreando, né? Então, assim, eu vejo que eles estavam sempre dispostos à paz. Eles só pegaram em armas quando eles começaram a ser exterminados. Mas aí o que aconteceu? Entretanto, a rainha regente se aliara ao duque de Guise e, após uma tentativa falha de assassinar Coligny, o Gaspar Coligny, né, deram a ordem para exterminar todos os huguenotes de Paris na madrugada do dia de São Bartolomeu, né, que é uma data famosa aí, onde milhares de protestantes foram cruelmente assassinados ali em Paris, né? Eles tinham ido lá em Paris, né, se reunido em Paris, que não era um lugar seguro para eles, mas por que eles foram lá? Por causa do acordo entre eles e a rainha, né, Catarina de Médici, né? Então vamos casar, né? O príncipe aí, o Henrique de Navarra, eles foram, né? Porque eles viram ali, não, eles acreditaram naquilo ali, eles foram até lá. Só que aquilo lá era uma armadilha, né? Na verdade, por trás daquele pacto falso, a Catarina, na verdade, ela estava se aliando era o inimigo ali, o Duque de Guise, para exterminar os protestantes, certo? E milhares de protestantes foram mortos sem possibilidade de defesa, porque eles não estavam ali para lutar, né, na noite de São Bartolomeu. Então, o massacre da noite de São Bartolomeu repercutiu em uma onda de violência contra os protestantes em toda a França. Estima-se que quase 100 mil huguenotes foram assassinados naquela época. Alguns dizem que pode ter chegado a 100 mil, né, mortos. Então tinha já Isso aqui me faz até lembrar aquela questão lá do livro de Esther, né, sobre aquela aliança, né, profana lá para exterminar o povo judeu. E ali no livro de Esther eles se defenderam utilizando a força, né? Eles não começaram a agressão, mas para não serem exterminados, eles lançaram mão da força para se defenderem, né? Reações ao massacre, né? Continuando aí no livro, as reações ao massacre foram as piores possíveis, né? O Papa Gregório XII celebrou a atitude da rainha regente e estabeleceu uma celebração anual para comemorar a extinção do protestantismo na França. Olha só como era, né? Ali naquela época. Continuando, os huguenotes sobreviventes voltaram às armas e à disputa política, né? Então o próprio autor ele fala que eles voltaram por quê? Porque eles tinham deixado a disputa, né?
Então eles não estavam fazendo a disputa, tiveram 1000 mortos. Eles passaram para a disputa, aí eles abrem mão das armas por causa daquela aliança, e aí eles foram de novo massacrados, né? Então eles voltam de novo a disputa. Continuando aí, tem um trecho maior do livro aí para a gente ler agora, né? Então Henrique de Navarra sobreviveu ao massacre ao negar sua fé protestante. Então o Henrique de Navarra ele é tido aí como um vira-casaca, né? Ora ele é protestante, depois ele não é protestante mais, né? Ele casou com o filho da rainha e ele, né, então passou a reinar ali na França. Mas logo voltou ao protestantismo, liderando os huguenotes nas guerras religiosas a ponto de se envolver em uma disputa pelo trono com outros 2 Henriques, né? O Henrique III e o último filho da Catarina de Médici e Henrique de Guizé, herdeiro do Duque de Guizé. Então continuou ali as lutas entre as famílias de nobres ali, né? Então a guerra dos 3 Henriques se encerrou em 1589, com Henrique de Navarra sendo coroado como Henrique IV da França. Então esse aqui, né, que era protestante, depois virou católico e depois voltou a ser protestante de novo, acabou tendo sucesso. Em 1598, Henrique IV decretou o Edito de Nantes, que garantia direitos civis e religiosos à minoria huguenote, né? Então eles acabaram sendo minoria ali, mesmo que o rei acabou sendo do lado deles, né? Lado aqui entre aspas, né? Ali 2 quadros, né? Esse quadro aqui à esquerda, né? Então um grupo de huguenotes franceses chora a morte de seus companheiros após a matança da noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572. Então ali os huguenotes, talvez, né, esse quadro aí retrate assim que alguns sobreviveram se escondendo, né, e ali o lamento deles. E eles estão olhando pela janela ali, né? Isso é muito interessante porque um segundo quadro é esse aqui, né, do lado direito aqui. Então essa de preto aqui é a Catarina de Médici. Talvez ela está de preto. Ela está de preto porque ela era viúva, né? Mas de fato ela não tinha nenhum lamento ali pela morte dos huguenotes que foram traídos por ela, né, por aquele falso acordo. Então ele mostra, né, os corpos dos protestantes. Isso aí é uma pintura desse artista aí, certo? Então talvez vocês já viram, né, tem essas imagens aí, né, tristes, né? Isso aí acaba, né, acaba com a ideia assim de que, gente, não tem liberdade sem terra. Então precisa ter um lugar para a fé. E isso a história eu acho que já confirmou sem sombra de dúvida, né? Eu acabei de citar aqui a experiência lá dos israelitas, né, no livro de Esther. E essa semana a gente teve a comemoração da fundação do novo Estado de Israel, 1948, 14 de maio. Então, por quê? Porque o povo judeu entendeu que eles precisavam ter uma terra deles, né? Depois da Segunda Guerra, né, do extermínio maciço de judeus na Europa, eles entenderam, não, se nós não tivermos uma terra para onde a gente possa fugir, viver, ou pelo menos fugir quando a coisa apertar, nós não vamos ter esperança. E para os cristãos não foi diferente, né? Porque os cristãos precisavam ter um lugar, né? Quando houve o florescimento ali do islamismo, né? O Islã cercou a Europa. Então o Oriente Médio ali, muçulmano, né? A Ásia Menor, onde antes a igreja era florescente, né? Tinha 7 igrejas ali da Ásia Menor, tornou-se todo muçulmano, né? Norte da África, onde a igreja foi frutífera e muito próspera ali no norte da África, foi todo tomado pela invasão muçulmana na espada. Milhares e milhares de cristãos
escravizados e mortos. E eles até conseguiram invadir a Europa ali pela Espanha, né? E houve ali o reino dos mouros, né? E eles só não varreram a Europa porque muito antes do que isso que a gente está vendo aqui, havia um reino ali na França que era o reino dos francos, né? Que pegaram em armas para defender o espaço cristão ali. Então, aqui, por que eu estou dizendo isso tudo aqui? Porque o autor da nossa lição de hoje ele tem uma visão assim infantil, né, romântica da história. E ele acha que todos os homens, né, todos os cristãos devem ser pastores, né? Então, onde é que fica o cristão soldado? Então, o soldado também é cristão, né? Ele vai atuar para a glória de Deus, defendendo o seu povo. E a ferramenta dele não é a Bíblia, são as armas. Então você que vive no mundo real, né, talvez fica mais fácil para você entender essas questões, né? É claro que nós não gostamos da morte, né? A morte de toda a alma é triste. Mas é o mundo que a gente vive, é esse mundo caído que a gente vive. Para hoje, né, ele vai colocar aí, né, os huguenotes decidiram confiar em sua própria força, isso aí é uma interpretação dele, né? E lutaram por segurança e poder político, afastando-se da missão de Cristo, né? Quem disse que eles se afastaram, né? É o autor aí que está dizendo. Então, sobrevivência nunca esteve na pauta de Cristo. Sempre que a igreja se acomodou, sobreveio sofrimento para que ela voltasse a propagar o evangelho. Então, eu não acho que a igreja estava acomodada, né? Diante dos números que ele mesmo colocou ali. Quantas eram? 4.000 igrejas, parece, né? Ou 2.000 igrejas e 4.000 protestantes, né? Então, não consigo ver que essa igreja como uma igreja acomodada, né? O negócio pegou ali foi por outra razão, né? Foi porque eles se viram, né? O poder católico ali na França se viu ameaçado por eles, né? Sempre que tentou fazer o papel dos homens, causou dor e desvio na vontade do Senhor. Então tudo bem, isso aí ele tem, né, tem liberdade para colocar isso, né? O autor da nossa lição aí, e a gente tem liberdade também para discordar, né? E aí uma frase, né, que ele coloca, né, uma frase do Tertuliano, que é um pai da igreja lá dos primeiros séculos, né? Terceiro século, se eu não me engano. Então o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então o que o autor da lição defende? Ele defende isso, né, que, né, o cristão aceite a morte como mártir, porque no passado isso aí já fez com que a igreja crescesse. Mas a questão que se coloca aqui no caso em específico da França, né, lá no passado como é que o martírio ocorria? O sujeito chegava, ele era pressionado a negar a fé, e aí se ele não negasse a fé, ele era morto, né? Então ele era obrigado a negar a sua fé cristã para adorar o imperador, né? Ou adorar os deuses do império, né? E aí ele não aceitava fazer aquilo, então ele era morto pelo poder do Estado. Na verdade, o Estado nem queria matar ele, né? A morte era uma consequência da negação. A hora que ele se negava a obedecer a lei ali, né? Eles estavam até seguindo o apóstolo Pedro, né? É mais justo obedecer a Deus ou aos homens, né? E eles obedeciam a Deus, não entregavam sua adoração a qualquer outro que não fosse Deus, e eles acabavam sofrendo a pena ali de morte. Mas isso não tem nada a ver com a noite de São Bartolomeu ou com a morte ali daqueles 1.000 que morreram antes, né? Naquele ataque covarde, né, do Duque de Guise. Porque ali eles não estavam sendo colocados assim, ó, nega a sua fé. Não, eles foram ali para matar e ponto final, né? Então tem ali aqui ele, né, ele tenta comparar como diz, né, comparar alhos com bugalhos aqui, né? E o que é que a gente vai entender então que Jesus disse lá em Lucas 22:36, né? Disse-lhes, pois, mas agora, né, ele está falando mais agora porque anteriormente ele tinha falado para os discípulos, ó, vocês vão aí e vocês não precisam levar nada, né?
Vocês vão por todos os lugares aí. E é aquela ocasião lá, quando eles vão, anunciam o evangelho, eles voltam e Jesus pergunta para eles, vocês precisaram de alguma coisa? E aí eles falaram, não, por onde a gente foi, né? A gente foi recebido, em alguns lugares a gente não foi, mas nós não fomos atacados, nós não fomos mortos, né? Correu tudo bem. Então é nesse contexto que Jesus está falando, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a. Por quê? Porque antes ele tinha falado que não precisava. Mas agora ele falou assim, de agora em diante vocês tomam a bolsa e vocês levem. Como também alforge. Então alforge, lembra aquela bolsinha mais simples? Né? Davi tinha um alforge, vocês lembram? Né? E para que ele usou o alforge? Para enfrentar Golias lá, né? Com aquelas pedregulhos dele, né? E o que mais? Ponto e vírgula. E o que não tem espada, vende a sua capa e compre-a. Então, olha só o que Jesus colocou aqui. O que é uma espada? Uma espada é uma arma. Né? Então ele tá falando para os apóstolos aqui. Vocês, o que quer dizer isso aqui, gente? Vamos ser honestos. Então isso aqui dentro da... Qual que foi a compreensão posterior disso aqui? Isso aqui está dentro do quê? Está dentro dos direitos naturais. E um dos direitos naturais, né, é o direito à vida. O ser humano ele precisa ter o direito de defender a sua vida. Certo? E aí tem um paradigma aqui, né? Mas e os mártires? Os mártires eles morreram como mártires, por isso que eles são chamados. O que eles abriram mão da defesa da sua vida. E aí os mártires do próprio cristianismo primitivo, né? Porque com aquela vida difícil que eles tinham, ficava assim, tinha muita gente assim buscando o martírio, né? Que era uma loucura, né? A igreja via isso como uma loucura lá naquele período. Então, os mártires, né, que normalmente eram os líderes da igreja, tem ali o Policarpo, o Inácio de Antioquia, que foram dos primeiros, né? Especialmente o Inácio de Antioquia, né, tinha muita gente assim, nossa, né, almejando, querendo ser martirizado. Ele falava, não, o martírio é um chamado. Né? Aquele cristão que Deus coloca nessa situação, né, de ser colocado como mártir, é um cristão que Deus chamou para isso. Isso aí não é para todo mundo. Né? Então, assim, mais uma vez aqui, né, é assim que isso aí... Os cristãos, em linhas gerais, normais, né, eles... não haveria problema deles se defenderem. Né? E aí Jesus está colocando isso aqui. Né? Alguém pode até falar, então tá, depois Pedro fez, pegou depois na sequência que Pedro vai e corta a orelha lá e Jesus deu uma bronca nele, né? Então por que, né, os pacifistas eles olham aqui, lá, tá vendo? Não, a questão aqui era que Pedro não era para ele agir com força, com violência naquela ocasião, né? Porque ali Jesus estava para ser entregue mesmo, aliás ele estava se entregando. Ele falou, né? Não estou aqui, eu estou me entregando. Vocês não poderiam nada contra mim se do alto não fosse dado isso a vocês. Mas em linhas gerais, né? Nós temos ali Esther, que a gente já falou, a própria história do povo de Israel e a experiência moderna que tem aí o Lutero se preocupava muito com o avanço do Islã, né? E ele sabia, ele não era um cristão assim que tinha uma mente romântica, né, e de faz de conta. Né? Na hora que os caras chegarem aqui, eles vão acabar com a gente, eles vão dizimar, eles vão matar nossos filhos, nossas mulheres e coisas terríveis vão acontecer. Então nós temos que defender o território. Por quê? Para ter algum sentido aquele salmo lá onde as famílias crescem com felicidade, com prosperidade e as mães dão luz a filhos tranquilamente. Esses filhos, eles crescem, eles não são dizimados. Por quê? Porque tem um espaço ali defendido. Né? E muitas vezes esse espaço precisa ser defendido com a força das armas. Né? Vamos. Então, mas esse final aqui vai ser rápido, tá? Basicamente eu vou ler aqui para vocês. Então, em 1629, já no final do nosso período, né, o cardeal Richelieu retomou as perseguições aos huguenotes. Né? Então, em 1685, o rei Luís XIV revogou o Edito de Nantes, né, que era aquele edito anterior lá, que
Henrique de Navarra colocou e deu uma paz ali relativa, né? Passou algumas décadas ali e aquilo ali já caiu. Então tornou o protestantismo ilegal na França. E aí o que vai acontecer depois, né? Dessa vez os huguenotes aprenderam a lição, diz aqui, né, o autor da lição, né? E em vez de pegarem armas, eles fugiram pelo mundo e viram sua fé florescer. O que aconteceu? Eles viram que eles tinham que desistir da França, né? Quer dizer, aqui não vai dar mais, vamos para outro lugar. Ponto final. Né? Então, algumas das sementes plantadas pelo sangue dos huguenotes foram. Né? Eu diria que a primeira delas ali, que não é o autor que diz, é eu que estou dizendo, o mundo cristão precisa ser defendido. Né? Então nós temos aí o mundo ocidental ainda como um espaço, né, que é onde o cristianismo pode ser vivido livremente. Agora tem lugares no mundo que já não dá. Né? Hoje ainda existem mártires, pessoas morrendo lá no interior da África e em países muçulmanos, morrendo mesmo, morrendo porque são cristãs. Na China, né? E nós temos aí gente falando pra gente que não, né? Não, a gente tem que aceitar, né? A pluralidade de ideias, né? Eu não tenho tempo mais aqui para ficar divagando. Vamos seguir. Aí, rapidamente, então, no Brasil, sementes dos huguenotes no Brasil. Então, em 1557, um grupo de huguenotes aportou na Baía de Guanabara, atual Rio de Janeiro, para avaliar a possibilidade de refugiar ali os huguenotes perseguidos. Foram exterminados pelos portugueses em 1560, quando passaram a intensificar a colonização no Brasil. Então, isso aí é a história dos mártires da Guanabara, tá? A gente vai ver. Isso aqui é uma das próximas lições, tá bom? A gente vai ver como é que se deu isso daí. Na Alemanha, por volta de 1685, cerca de 500 mil huguenotes se refugiaram nos reinos alemães protestantes, como a Prússia, ajudando-os a recuperar os danos das guerras religiosas. Então, aqui até tem um contrassenso, né? Eles lutaram, perderam na França. Na segunda vez eles falaram, não vamos lutar mais. Por quê? Porque senão nós vamos ser dizimados. Né? E aí o que eles fazem? Eles vão para os países que só tem espaço para viver a fé protestante ali, porque anteriormente as pessoas lutaram ali e defenderam. Né? Não, nós somos alemães, nós não vamos sair daqui. Então, ali na Alemanha, o que aconteceu mais ou menos? Foi aquela coisa lá que ficou estabelecida, né? Então, se o príncipe luterano aqui é luterano, né? Os luteranos podem viver aqui. E aí o que acabou acontecendo? Quem era luterano ia viver num cantão luterano e quem era católico mudava para outro. Né? Foi assim que eles conseguiram resolver lá a coisa. Né? Então você vê, de qualquer forma, tem que ter um espaço físico, né? Onde ou seja fé cristã ou pelo menos seja fé livre. No Reino Unido, como é que foi? A partir de 1685, milhares de huguenotes fugiram para o Reino Unido. Ali apoiaram Guilherme de Orange durante a Revolução Gloriosa, que culminou na Declaração dos Direitos de 1689. Isso aqui é muito interessante, né? Não vai dar tempo da gente falar, mas a Revolução Gloriosa é o lado da história moderna, pós-moderna, que a gente gosta. Né? Isso aqui vale a pena até um dia a gente olhar isso aqui com calma. E eles estabeleceram a monarquia constitucional britânica, que é a que vale até hoje. Então, aquela monarquia que tem lá na Inglaterra teve a ver, então, né, teve a colaboração ali dos huguenotes. Né? E na África do Sul, né? E aqui mais uma coisa, né? Então, em 1687, um grupo de huguenotes migrou para a região da atual cidade do Cabo e ajudou a dinamizar a economia local. Então, esse F.W. de Klerk, né, foi o último presidente antes do fim do Apartheid. O Apartheid foi aquele regime que teve lá na África do Sul, né? E ali no início do século XX, até ali nos anos 80, 90, que ele terminou. E então esse presidente aí, ele está dizendo, né, que esse presidente aí foi um descendente aí dos huguenotes,
e ele foi um colaborador com o Nelson Mandela, né? Porque ele transmitiu o poder para o Nelson Mandela, né? E então o autor da apostila está relacionando aí o fato dele ser um huguenote, né? Que na visão dele foi um huguenote assim, que não um huguenote que não lutou, né? Fisicamente, ele trabalhou. Na verdade, ele era um político também, né? E assim, também vale a pena a gente citar aqui que do ponto de vista conservador, o Nelson Mandela não é herói não, né? Então isso aí é uma coisa também que colocam para nós, né? Porque a gente tem uma mentalidade direcionada pela visão uh, da história que domina no Brasil, né? Que é a história marxista. Então é ali colocado Mandela como um herói, mas não era bem assim. Aqui também no passado, né? Os antigos presidentes aí eram vistos como heróis, né? E até um sujeito aí que se espelha no Mandela é o Lula, né? Então por aí você já vê um pouco. Então a nossa reforma para hoje, ufa, né? Terminando. Obrigado aí pela paciência, né? Os huguenotes que confiaram em Deus e não em si mesmos, viram seus filhos serem frutíferos, né? Uma outra colocação dele aí do Salmo 128, que a gente vai fechar vendo o Salmo 128, aí eu vou terminar brigando aí com o autor da lição, brigando aqui nas ideias, né? Por meio deles o Senhor abençoou muitas nações com o Evangelho e melhores condições de vida. Então você permite que o Senhor o use para abençoar os outros, né? Então nada contra, é lógico que a gente prefere a paz ao invés da guerra, mas no mundo dos adultos, né, no mundo da vida real, não é essa a questão. Às vezes não se tem escolha, né? Não é sempre que tem escolha para você não lutar, né? Se fosse a questão dos mártires lá no Novo Testamento, né, o mártir morria, era uma morte individual, né? Às vezes, de um grupo, tem os mártires de Sebaste lá, por exemplo, onde 40 mártires morreram, né? Mas todos adultos individualmente tiveram a decisão de morrer como mártires. E nas outras questões aqui, onde milhares, dezenas de milhares de protestantes foram mortos e não foi dada qualquer escolha para eles, né? Lá na época do Império Romano, você nega a fé e aí eu deixo você viver. Ali, na noite de São Bartolomeu e no massacre que ocorreu depois por toda a França, não teve nada disso. Então, mulheres, crianças, né, velhos foram mortos sem conversa. Eu não estou nem pedindo para você negar a sua fé. Eu vou te matar aqui agora, né? Então, o problema é mais problemático. Não é simples assim como é colocado. Isso nos leva a dar graças a Deus também por viver num país onde tem liberdade religiosa, onde todo mundo pode seguir a fé que quer, né? Tem muitas coisas absurdas, né? Mas é melhor que seja assim do que ser obrigado a essa ou aquela, porque de repente, né, aquela que vai governar não pode não ser a nossa, né? E aí nós vamos ser perseguidos. Então deixa o pessoal aí livre, né, para fazer o seu culto, desde que não tenha abominações, né, coisas absurdas e que vão contra a lei, né? A nossa conclusão aí, né, os protestantes na França tiveram que aprender da pior forma possível que nossa missão na Terra não é conquistar nações e direitos para a Igreja, mas ser frutíferos para o reino de Deus. Nossa tarefa é gerar filhos, né, gerar novos discípulos, né, ele cita o texto aí de Mateus, por todo o mundo, também o texto de Marcos. Filhos na fé que sejam flechas e a alcançarem aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Então a questão é que se for puramente por isso, muitas vezes nem esses aí vão viver, né, para fazer essa função aí que ele está defendendo.
Ufa, né? Terminamos aí mais de 1 hora de aula. Se você quiser, você pode dividir, né? Assiste metade, depois você assiste outra metade, né? Ou se você não tiver nem percebido, já está acabando a aula, né? E nós já vamos nos despedir. Salmo 128, 1 a 6. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então que Deus abençoe a sua palavra, que nós sejamos gratos a Deus porque paralelamente à experiência do salmista aqui, que ele está orando pela terra dele, né, por Israel, nós também podemos agradecer ao nosso Deus porque nós temos um país livre e aqui nós podemos ter a nossa casa, nós podemos ter as nossas esposas dando à luz com tranquilidade, né, com todo o suporte necessário, né, e como nós vemos aqui ele dizendo, né, plantas de oliveira à roda da tua mesa. E que assim o Senhor nos abençoa, nos tem abençoado, e nós tememos Ele em razão disso, e por isso nós continuamos temendo o Senhor, pedindo que o Senhor mantenha essa paz sobre o nosso povo, sobre o nosso país, e também oramos que essa paz seja estendida aos lugares que não têm essa liberdade, né? E paz sobre Israel, paz sobre nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre o nosso país, o Brasil. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém.